Olá, muito bom dia, 7 horas da manhã em ponto. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. É a Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Tudo funcionando, tudo bonito, tudo no ar. Você pode mandar o seu WhatsApp para cá no 41 98504 5092. 98504 5092. Você também pode acessar o facebook.com/RIC+PR ou digita direto lá no RIC+PR na sua barra de buscas do seu Face. Transmissão em som e imagens aqui direto dos estúdios da Jovem Pan. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denier Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, bom dia. Bom dia, Denier, bom dia, ouvintes. Vamos aos destaques de hoje, 30 de agosto de 2017. RIC Mais Notícias. Senador Roberto Requião se torna presidente da Frente contra Privatizações e divulga uma carta de advertência para investidores estrangeiros desistirem de comprar empresas públicas. Presidente da Câmara dos Vereadores diz que 5 casos dos vereadores investigados por desvio de dinheiro público na casa são isolados. Ex-deputado Eduardo Cunha apela ao Papa para conseguir a aprovação do habeas corpus. Ele está preso em Curitiba por decisão de Sérgio Moro desde outubro do ano passado. Professores fazem paralisação nesta quarta-feira para lembrar greve histórica que terminou com 10 feridos no Centro Cívico em 1988. O governo já avisou que vai descontar o dia dos docentes que não aparecerem nas salas de aula. Liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios está a um passo de ser aprovada no Paraná. Deputados votam hoje redação final do projeto. Chegamos! RIC Mais Notícias. Tempo bonito em Curitiba, céu azul, solzinho, tá legal, né, Fran? Tá bem legal, vai continuar assim, viu? Se eu puder definir em 2 palavras a previsão do tempo hoje em todo o Paraná, é estabilidade e calor. Curitiba começa o dia com 14 graus em pleno inverno, graças a Deus. Desculpa quem gosta do frio, mas eu prefiro acordar às 5 horas da manhã com essa temperatura, viu? A máxima chega à casa dos 31 graus hoje, não tem previsão de chuva. Ponta Grossa tem 11 graus neste momento, os termômetros sobem bastante por lá também, chegam aos 31. Cascavel, mais calorzinho nesta manhã de quarta-feira, 18 graus, também chega aos 31 com previsão de estabilidade. Foz do Iguaçu, o pessoal lá vai suar hoje, viu? 19 graus de temperatura neste momento, podendo chegar à casa dos 34 graus. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional de Curitiba, Afonso Pena, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7 horas e 3 minutos. O senador Roberto Requião, do PMDB aqui do Paraná, divulgou nesta terça-feira uma, abre aspas, carta de advertência, fecha aspas, aos investidores estrangeiros que têm interesse em adquirir empresas públicas brasileiras. Fala aí, Marques Souza. Ele advertiu os investidores que têm interesse em adquirir empresas públicas aqui no país. A atitude é uma resposta à decisão do presidente Michel Temer, que anunciou a privatização da Casa da Moeda na semana passada. O senador é presidente da Frente Parlamentar Mista da Soberania Nacional. Nome bonito, né, Daniel? Opa! Que foi lançada na última segunda-feira lá em Minas Gerais. Com representantes em vários estados, o grupo conta com o apoio de 201 deputados e 18 senadores. O objetivo principal é fazer oposição à política econômica de privatizações do governo federal. Acompanhe agora um dos trechos da carta aberta, lida na íntegra por Requião em uma live no Facebook. Quem comprar bens e direitos do povo brasileiro vendidos por esse governo extensiva e comprovadamente corrupto será de imediato considerado suspeito de participar da corrupção e, na sequência, será investigado com firmeza e com dureza. Não subestimem a indignação e a ira do povo brasileiro. A gente vai ouvir mais do Requião daqui a pouco. Mas ele pirou, né?
Não, vou falar de verdade. Ele saiu do corpo. Não é possível. Ele deu o recado, Daniel. Não, o Requião. Você viu o tom da voz, ele dando o recado? O Requião. Imagina a cena. Eu vi a Imagina. cena, eu vi a cena. Não, mas a cena do Requião a gente pode ver no Face dele. Sim, né? tá lá a live no Facebook dele. A mãozinha, isso Fra, aí, assim? sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando os investidores internacionais, os grandes complexos financeiros mundo afora, assistindo ao vídeo do Requião. Ai, meu Deus do céu. Aí, a senilidade política atinge o Requião de tal maneira que o mico passa a ser parte da sua conduta. O senador Roberto Requião, ele perdeu talvez aquilo que lhe restava, que era o discurso moral. Embora pregasse moral de cuecas, ele tinha um discurso moral que levava consigo o pensamento de muitos paranaenses, a gente sabe disso. Mas o Requião, ele passou agora ao papel de bobo da corte. Ele é usado pelo discurso ideológico contra a privatização de propósito. Porque ninguém em sã consciência vai pagar um mico desses que não seja o Requião. Para passar vergonha em rede mundial, a pessoa tem que ter perdido aquele freio. Porque todo mundo... Sabe aquela coisa da vergonha alheia? Não aconteceu contigo já, Fran? Já. Tu olha pro outro e tu diz assim, Claro. meu Deus do céu. E aí tem uma hora que... deixa, o Requião tá assim. Mas você viu, Dani, que são 201 deputados e 18 senadores apoiando o envio dessa carta? Mas esse é o tamanho, dessa oposição pela oposição e o tamanho dessa frente de esquerda que é contrária à privatização de qualquer jeito. Engraçado que quando a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula concediam, por exemplo, os aeroportos à iniciativa privada, eu não vi nenhuma frente, nenhuma. Eu não vi o Requião ler uma cartinha dessas. Nada. Isso é tudo movimento político. Só que para pagar um mico desse tamanho, você precisa achar quem é que se presta ao mico. O Requião se presta. Põe ele. E ele foi lá e pagou. Ontem eu recebi uma mensagem, vou preservar a fonte para não comprometer, mas eu adorei e vou reproduzir no ar aqui. O Requião tá mais louco do que o padre do balão. Ele tá pior que o padre do balão. Mas tem mais do Requião, fala aí, Mark. Tem sim. Após a ler essa carta aí, o senador mandou um recado aos investidores interessados em comprar empresas públicas brasileiras. Teremos reunião com o governo, estamos cobrando. Não é esse. Opa, esse Não é o esse, Requião, eu daqui a vou pouquinho a puxar gente aqui. traz o Requião. Nossa, se o Requião tiver ele... essa Pelo amor de vozinha Deus. aí de Calma. Para, não, a voz do Requião é de trovão. É que ele leu essa carta aí, e daí, não satisfeito, Enian, ele achou que tinha que reforçar ali o recado, puxão de orelha. Ele manda tomar atento, não é isso, Fran? Ele manda, É mas o termo que ele usa. eu vou separar aqui, ó. Tá Daqui a aqui pouquinho já, a gente ó. ouve esse pedacinho Vamos ouvir então, do Marcos. Requião. Vai. Vamos ver agora. Tomem tento, não se aventurem. A irresponsabilidade de serem receptadores de recursos públicos do patrimônio de nós todos, brasileiros de verdade. Valeu, minha gente. Valeu, Requião. Tamo junto, só que não. Tem mais, Enian. Ele falou que vai enviar essa carta aí a grupos de investidores estrangeiros e a todas as embaixadas em Brasília. É isso. É mais louco que o padre do balão, longe. Mas longe, longe, longe. O senador Roberto Requião, mas sabe que isso... Agora deixa eu falar do outro lado. Tem gente que acredita no discurso de que haverá uma entrega do patrimônio brasileiro aos vilões do capitalismo internacional e que daí isso vai causar o fim da pátria nacional brasileira. Tem um conjunto da sociedade bastante numeroso que pensa que esse discurso é real. Que acredita piamente na balela do requianismo. Para eles, vale a carta. E o Requião sabe para quem diz. A carta, vamos falar sério, Roberto Requião não dá ponto sem nó. A carta não é para investidor estrangeiro. Isso não é para assustar ninguém. A carta é para ele ganhar terreno nas esquerdas
que é o único espaço onde Roberto Requião ainda consegue transitar politicamente. No ano que vem tem eleição. O Requião, ao contrário do que prega, não é candidato ao governo do Paraná. Requião é candidato ao Senado, à reeleição. E buscará, por uma frente de esquerda, alcançar a reeleição. Por isso o Requião radicaliza no discurso. Por isso o Requião está ao lado do PT. Por isso o Requião flerta com os outros partidos de esquerda, com os sindicatos. Por isso ele vai aos eventos nacionais do Partido dos Trabalhadores e discursa com mais ânimo do que os próprios petistas na defesa de Lula, de Nicolás Maduro, do regime da Venezuela. Restou ao Requião um trajeto só, e é o trajeto da esquerda. E é nesse que ele se abraça. A carta é uma pagação de mico, é uma loucura, é uma bobagem, ele paga uma... ele faz papel de palhaço perante o mundo inteiro. Mas isso tem quem acredite, e é por isso que ele transita. Ele vai pelo tráfego da chance de seguir agarrado à boquinha que lhe sustenta. Requião é um homem interessado apenas no próprio umbigo. E não hoje. Sempre. Desde que surgiu na vida política do Paraná. Daniel, vamos fazer um serviço público aqui, que as pessoas confundem muito. Ah, vai privatizar a Casa da Moeda, vamos perder a soberania da política monetária. Isso é uma balela. Quem define política monetária é o Banco Central. Casa da Moeda é uma empresa que imprime dinheiro, apenas isso. E se privatizada for, como prevê aí o projeto do governo federal, vai ter uma série de restrições, de questões de segurança, para que faça isso de maneira segura. Quem decide política econômica é Banco Central, não é Casa da Moeda. Casa da Moeda é uma impressora grande que imprime moeda. E tem que avisar o Requião, Daniel, que gosta de se intitular como um senador bolivariano, que defende o Maduro, que a Venezuela, por exemplo, a Casa da Moeda lá é privatizada. Então, ou seja, tem que seguir a Venezuela, Requião. Em favor da estatização da Casa da Moeda na Venezuela, o vídeo de Roberto Requião. Aí entra ele. Tem que mandar pro Maduro lá. Então tá bom. Mico, né? Mico, mas é um mico calculado. Tome tento, Daniel. Vou tomar tento. O Requião, que discursa de defensor da democracia, é o mesmo que adora perseguir os adversários. O Requião é um bobo, na verdade. 7h12. E nesse meio tempo, o governador do Paraná, Beto Richa, está em Nova York. Bateu o sino lá da Bolsa de Valores, das ações da Copel, e está apresentando os potenciais do Paraná a investidores internacionais. Como é que foi isso, hein, Fran? Ele destacou que o Estado vive o maior ciclo de industrialização e falou sobre o processo de ajuste fiscal que, segundo ele, permite ao Estado programar investimentos públicos de quase 8 bilhões de reais. Nós somos o primeiro Estado a fazer o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas, que se iniciou em dezembro de 2014. Nós temos hoje, com as medidas que nós implantamos ao longo desses 2 anos e pouco, a melhor situação fiscal e financeira do país. Vivo aqui sem falsa modéstia, aliás, com muito orgulho. O governador ainda ressaltou que o Paraná é a 5ª maior economia brasileira, concentrando 6% do PIB nacional e conta com a 2ª indústria automotiva, a 3ª indústria de transformação e o 4º maior parque de processamento de petróleo do país. Beto Richa lembrou que o governo estadual programou 2 bilhões e 300 milhões de reais para a conservação e manutenção das rodovias estaduais, além do investimento de 600 milhões de reais no Porto de Paranaguá. Declarações lá em Nova York que vão bem na contramão do que a gente acabou de noticiar aqui sobre o senador Roberto Requião. Verdade. Eu certa vez, deve fazer uns 3 anos, 4, eu acompanhei uma missão internacional do governo do Paraná a Nova York, em que o governo do Paraná fez incursões em bancos de investimentos, onde se reunia e se reúnem sistematicamente investidores internacionais que buscam onde aplicar o seu dinheiro no chamado Novo Mundo, para além de investimentos nos seus países de origem, buscar investimentos externos. E foram 2 ou 3 eventos grandes desses, eventos bilionários. E eu acompanhei uma explanação, as 3 na verdade, mas uma me chamou mais atenção, se eu não me engano foi no Bank of America. E o governador fez uma explanação, diversos políticos e empresários do mundo inteiro tinham um tempo destinado, 10 ou 15 minutos, para expor o seu negócio. E o governador apresentou um vídeo curto do Paraná, de 3 minutos, mostrando a localização geográfica, onde ficava, para que o
Porto de Paranaguá, as estradas, para que o investidor saiba da infraestrutura. E o governador falou da sua política fiscal, de como o Paraná estava aberto a atrair empresas estrangeiras. Geração de emprego, possibilidade de tratar a questão tributária paranaense de uma maneira diferente. E os empresários ficaram interessados e se abriu a pergunta a um primeiro investidor, que era do ramo de TI. Nunca vou esquecer. E o investidor perguntou assim: parabéns pela apresentação, nós temos interesse primário, mas eu gostaria de entender, o Paraná faz parte do Brasil no que toca a sua política fiscal e econômica? O Paraná responde aos mandamentos da política econômica brasileira, do governo federal brasileiro? E o governador disse sim, mas tentou dizer que no Brasil as coisas não são tão simples. A resposta dele: se é vinculado ao governo brasileiro, com essa política econômica nós não temos interesse. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Todos os demais investidores fecharam a pasta e passaram para o próximo. Eu vi, ninguém me contou. O governador vai passar o pires para ver se consegue, nesse momento, com troca de governo federal, atrair investimentos ao Brasil. Não sei se consegue. Quando era o governo do PT, da presidente Dilma, com o Guido Mantega, que é um dos próximos da Lava Jato, a gente sabe disso, com o Guido Mantega, não havia condições de atrair investimentos estrangeiros ao Paraná. Por isso que veio muito pouca coisa. 7h17. Tem ouvintes aí, Mark? Tem muitos ouvintes aqui participando sobre essa questão da carta que o senador Roberto Requião vai mandar a investidores estrangeiros e também a embaixadas, pedindo que as pessoas não invistam no Brasil. O ouvinte aqui que não colocou o nome, final do telefone 1052, lembra da questão da mamona, Denian. Será que afetou? O ouvinte brinca aqui. Gente, o Requião vai para o resto da vida ter que explicar a mamona. Mas o vídeo é ótimo, vai dizer que não. Muito bom. O vídeo é ótimo. O Lula fala assim: isso é tóxico. aí o Requião gospe a mamona. Ele fala bom antes, ele fala é bom, depois faz isso. Também tem um ouvinte aqui, o Eloy de Cascavel, ele fala assim: engraçado que o Requião está tão parecido com o Lula, será que está até travando a língua para falar? E dá risada aqui. O ouvinte que, o Júnior Lopes de Colombo, diz que o governo é inoperante, na opinião dele, não consegue administrar o básico, deve ater-se à saúde, educação, segurança e regulador das ações. E privatize o resto. Exatamente. O Jefferson, aqui de Curitiba, diz que ele acredita nas privatizações, mas não nas privatizações brasileiras, onde vende-se grandes empresas por preço de banana e vira monopólio. O ouvinte Léo, de Curitiba, diz que o Requião é contra a privatização porque tem uma família muito grande, Denian. Né? Pro ouvinte que conhece o histórico da família Requião, sabe o porquê da brincadeira, né? O Requião que sempre emprega os irmãos, as tias, enfim, a irmã, os filhos, todo mundo tá no governo, né, Denian? O hoje deputado federal Rubens Bueno, no PPS, concorreu ao governo do Paraná numa eleição, acho que foi a de 2010. A peça de propaganda mais inteligente de toda a eleição era uma imagem do Palácio Iguaçu, à noite, com as luzes acesas. E aí, de repente, entrava a voz de um... Eu lembro disso. Entrava a voz de um assim... pai! Boa noite, pai! Pum, apagava a luz. É genial. Tchau! Aí, vai dormir, tio, vou dormir. Pum, iam apagando as luzes para demonstrar o loteamento dos cargos públicos pela família Requião. O ouvinte faz uma lembrança, que é uma lembrança que nós não podemos deixar de fazer. Requião, ele é indiscutivelmente um homem de família. Ele se preocupa com os seus. Tem muita gente que vira as costas aos filhos, aos sobrinhos, aos irmãos. Requião, não. Pensa um homem que é família no Paraná. Esse é... mas defende a família como poucos. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta a gente vai falar do caso da Câmara de Vereadores de Curitiba. Deixa eu registrar, chegou o homem do pastel aqui. Não acredito. Eu acredito. Ah, que bom. Como é que é teu nome? O Aníbal. Entra aqui, Aníbal. Aníbal, chega mais. Esse aqui Tudo tá bem? funcionando? Será por esse microfone amarelo? O amarelinho, vermelho, tá, vamos lá. Aníbal, da onde que você é, Aníbal? Nós trabalhamos na Fala um pouquinho mais perto do Nós microfone. trabalhamos na Raul Pompeia, lá no Fazendinha SIC lá.
Muito Nós bem, e o temos nome um da prêmio de empresa? Pastel sobre rodas. Graças a Deus. E aí você veio trazer pastel pros gordos aqui. Que legal. Gordo você, né? Eu sou fit. Então, Aníbal, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente faz essa brincadeira sempre aqui, mas não é pra ninguém trazer comida. A gente É faz sim, na verdade é Eu tô sim. com vergonha já de você registrar esse comentário. Mas, na verdade, o carinho do Aníbal com a gente, eu tenho certeza que é o carinho dos nossos ouvintes. Isso, Né? Então, agradeço muito a eles. Se quiser prestigiar um pastel, primeiro, eu não vou falar antes. Primeiro eu vou comer. Isso. Se for bom, eu elogio. Nossa. Olha, eu já Valeu, tô feliz Aníbal, que muito você obrigado. veio. Obrigada, tá? Intervalo, voltamos. Rick Mais Notícias. Fiquem mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7 horas e 24 minutos. A gente passa limpo as notícias do Paraná e do Brasil, sempre com um enfoque aqui do nosso estado. E desde o início dessa crise que acomete o Legislativo Municipal, a Câmara de Curitiba, a Jovem Pan tem tomado a dianteira na cobertura desse caso e dizendo que sim, nós temos lado nessa cobertura. É o lado da moralidade, o lado do interesse público, o lado da sociedade. E o que a Jovem Pan tem feito desde o início é cobrar da Câmara de Vereadores rigor nas investigações e que trate de forma igual, isonômica, todos os parlamentares que têm contra si representações protocoladas lá no Legislativo. Nós não queremos que se passe a mão na cabeça de ninguém e nem se condene quem quer que seja sem provas. Ocorre que o tamanho do buraco em que se meteu o Legislativo curitibano é profundo e parece que será cavado ainda mais. Hoje são 5 os casos de vereadores implicados em acusações. Todos eles têm que ser investigados com rigor e profundidade. E que são os vereadores Osias Moraes, do PRB, Giovanni Fernandes, do PTB, Rogério Campos, do PSC, além dos já citados anteriormente, Kátia Dietrich, do Solidariedade, a Kátia dos Animais, e o bispo vereador Tiago Ferro, do PSDB. E aí ontem o vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal, chamou a imprensa. E daí, Fran? Então, a declaração dele chamou atenção pelo seguinte: ele disse que esses 5 casos dos vereadores investigados por suspeita de desvio de dinheiro público na casa são pontuais, Denian. Serginho do Posto convocou a imprensa para falar sobre o assunto e confirmou que o Ministério Público já acompanha essas denúncias desses últimos 3 vereadores que a gente trouxe ontem aqui, os nomes você acabou de repetir, né? O presidente da casa disse que, apesar das investigações, não há clima de instabilidade no Legislativo Municipal. É importante nós classificarmos casos isolados. A Câmara possui 38 vereadores, todos os vereadores têm responsabilidade sobre seus atos, é importante frisar isso. A Câmara, em momento algum, ela foi atingida administrativamente, os cofres públicos da Câmara não foi atingido, é importante esclarecer isso, e legislativamente não há uma instabilidade. O funcionamento da Câmara acontece. Se existem esses fatos isolados, cada vereador e cada pessoa que está sendo questionada ou pela Justiça, pelo órgão de controle ou pela Câmara terá que responder. E nós entramos em contato com os 3 vereadores investigados pelo Ministério Público. A gente já tinha ouvido a Kátia Dietrich e também ouvimos Tiago Ferro. Faltava falar, então, com os outros 3, não é mesmo? Por meio da assessoria de imprensa, Osias Moraes e Giovanni Fernandes informaram que vão aguardar a notificação oficial para se pronunciarem sobre o assunto. Já o vereador Rogério Campos, Denian, e aí eu peço a sua atenção especial nesse momento, disse que topa falar com a gente sobre a denúncia que envolve o nome dele, mas com uma condição: a entrevista precisa ser ao vivo, olho no olho. Beleza, eu gosto disso. A gente vai entrar em contato então com o Rogério Campos. Entra na fila, vereador, porque o presidente da Câmara, Serginho do Posto, vem aqui na sexta-feira para, ao vivo, falar sobre a situação do Legislativo Municipal. Quero só reiterar o que eu tenho dito aqui. Eu não fiz acusação contra o Rogério Campos. Quem fez a acusação contra ele são seus ex-funcionários. Quem investiga é o Ministério Público e espero que o Legislativo Municipal faça a mesma coisa. Não estou julgando o Rogério Campos.
Ele tá com um ódiozinho no coração porque a imprensa cumpre o papel, que é de noticiar. Rogério Campos, que integra o baixíssimo clero do Legislativo Municipal, é um vereador miúdo, pequeno, de relevância muito pequena no âmbito do Legislativo, que é uma entrevista olho no olho. Eu prefiro sempre também. Sempre. É uma chance que nós temos de entender o funcionamento do Poder Legislativo e de conhecer os nossos representantes. Eu acho ótimo que o vereador Rogério Campos queira vir ao microfone da Jovem Pan. É esperto também, porque sabe que toda a cidade ouve, todo mundo está ligado na Jovem Pan, a Câmara Municipal acorda de manhã ligada na Jovem Pan, o nosso jornal é gravado lá todos os dias e os vereadores se juntam para ouvir. Todo mundo sabe. Ele está no Legislativo, ele quer falar aqui. Eu fico feliz. De verdade, sem ironia. Vamos marcar a entrevista do vereador Rogério Campos assim que possível. Não tem como ser na sexta, porque sexta virá o presidente da casa. Já confirmado, o vereador Serginho do Posto se dirigirá aqui à Jovem Pan para essa entrevista. Quanto ao conteúdo do que disse o vereador, ele disse assim, não há desvio de dinheiro público. Não há clima de instabilidade. Não há clima de instabilidade. Não, desvio de dinheiro público, de fato, não há. O que há é desvio do dinheiro público do bolso do funcionário para o bolso do vereador acusado, segundo as denúncias. Desvio de dinheiro, que tirou dinheiro daqui para lá. Não, isso não há. E nós, em momento algum, dissemos que há. O que nós informamos é que há um uso de dinheiro que seria de vencimentos de natureza salarial dos servidores do gabinete para benefício próprio do vereador que o emprega. Então, digamos que o salário seja 5 mil. A pessoa só vai trabalhar lá se devolver 2, 1.500, 1.600, que era o volume do dinheiro devolvido. Essa que é a questão. Vereador Serginho do Posto. Não, vereador. Não é isso que a sociedade está cobrando. A sociedade cobra moral no momento em que ninguém mais aguenta a podridão na política. E o microfone da Jovem Pan, o vereador Rogério Campos, nem precisava pedir. Está sempre aberto. Esse daqui é o microfone verdadeiramente democrático da imprensa do Paraná. Aqui fala. Teve aqui a Cristiane Yared, não teve? Uhum. Virá o vereador Rogério Campos e aquele que quiser. E falará ao microfone. Externará a sua posição. Só que nós temos o direito de perguntar. E a pessoa sairá pelada? Porque aqui também ninguém alisa. É de verdade. 7h31. E quando o Mark, ou a Fran, não sei, acho que foi o Mark, quando leu a manchete de que o Cunha ia pedir ajuda ao Papa. Você vê só? Sim. Como assim ajuda ao Papa? E ele que é evangélico, hein? Ele que é evangélico, foi da igreja Sara Brasil, que é a mesma do Thiago Ferro, inclusive. O Cunha e o Thiago Ferro foram por um tempo aí fiéis da mesma igreja. O Thiago Ferro é bispo da igreja Sara Nossa Terra. Se elegeu em nome de Deus, pedindo votos, explorando a fé alheia. A mulher do Thiago Ferro, que é uma figura conhecida nos meios políticos, é a Bispa Amanda. É bispa. E é a mulher do bispo. O chefe da igreja do Thiago Ferro é o pai do Thiago Ferro. A família Ferro também se cuida. Família Ferro também se cuida. Então é evangélico da igreja Sara Nossa Terra. A igreja é séria. Eu não sei, não conheço nenhuma notícia de falcatrua com uso de dízimos na igreja, não conheço. Se conhecesse, falaria também. A igreja é séria, estou só registrando. A igreja Sara Nossa Terra, os fiéis de lá que elegeram o Thiago Ferro, esse que é acusado de meter a mão no bolso dos servidores. Vai, Mário. Vamos lá, o Cunha está com dificuldades na negociação da delação premiada e por isso diz que vai apelar ao Papa Francisco para julgar um pedido de habeas corpus que está nas mãos do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro paranaense Edson Fachin. Em carta escrita no Complexo Médico Penal em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, denominada Recurso ao Papa, Cunha disse, abre aspas, não ter mais a quem recorrer, fecha aspas.
e criticou o ministro Fachin por não colocar em pauta os pedidos desde o mês de maio. Abre aspas de novo. O que eu gostaria, assim como os demais presos preventivos de forma alongada, é ter o direito ao julgamento e não ser vítima de uma obstrução da justiça, fecha aspas, escreveu Eduardo Cunha. Cunha está preso desde outubro do ano passado por ordem do Sérgio Moro. O deputado cassado já foi condenado na Operação Lava Jato a 15 anos e 4 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eduardo Cunha, que é evangélico, está aí recorrendo ao Papa, que, para quem é católico, acredita que seja o representante de Deus na Terra, para tentar a liberdade dele, Daniel. É que numa hora dessa apela quem dá, né? Na prática, só para que ninguém ache que isso funciona, né? Não vai pro folclore, né? Ninguém acha que busquei o Papa e agora o Supremo vai se mexer, né? E o que você acha que o Papa diria ao receber a carta do Cunha? Sabe que esse Papa é loucão, esse Papa Chico, né? Esse Papa... Ele é pra Frentex, o Papa... Primeiro chamando o Papa de loucão, ninguém estadual. Meu Deus do céu. O Papa é do cigarrinho do artista. O Papa é o seguinte... O Papa é o seguinte... Gente, tô brincando, claro, né? Mas esse Papa, na primeira entrevista coletiva que ele deu, a famosa e importante coletiva no avião da Alitalia, o Papa fez uma referência àquela passagem bíblica de Cristo que vire a outra face para levar o tapa, e o Papa disse assim, eu tinha vontade de dar de volta. Ele falou que não vira face, não. Não vira face, que tem vontade de dar de volta. E esse Papa Francisco, ele, digamos assim, ele oxigenou a Igreja Católica. Eu sou fã do Papa Francisco. Pois é. Então tem muita gente que... Mas ele não é unanimidade. Pois é. Tem setores da igreja mais conservadores que não aprovam muito a atuação dele, não. Era isso que eu ia dizer. Da mesma maneira em que ele oxigena a igreja e traz para dentro da Igreja Católica a juventude, muita gente que estava esperando uma renovação da fé católica, aquele católico mais tradicional, mais dogmático, fica muito incomodado com o comportamento do Papa Francisco. Preferia, por exemplo, o Papa Bento XVI, que são perfis muito diferentes. O Papa Francisco, se fosse, ele ia puxar a ficha corrida do Cunha e responderia assim: eu não sou o sofrutuário de tus falcatruas. Um abraço, tchau. Não, né? Pelo amor de Deus. Vamos adiante. 7h36. Ô, Mark, e essa história do Lula com o Palocci? Na verdade, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci vão continuar respondendo ao processo da compra do terreno do Instituto Lula na Justiça Federal aqui do Paraná. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de transferência do processo para a Justiça de São Paulo. Os dois são réus na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também pela compra de um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A defesa dos dois argumentou que os supostos crimes aconteceram na capital paulista e não têm relação com a Petrobras. Já Moro não concordou e disse que o crime é conexo com os desvios na Petrobras e por isso o processo deve ficar em Curitiba. Lembrando, Denia, que é nesse processo que o ex-presidente Lula deve ser ouvido no próximo dia 13 de setembro. Daqui 2 semanas, portanto, teremos a presença de Lula na terra das araucárias. É morofobia esse tipo de ação da defesa do ex-presidente Lula. Morofobia, né? Esse é um termo novo, neologismo? É, morofobia. É medo terrível do juiz federal Sérgio Moro. Entendi. E a defesa do ex-presidente Lula perdeu ontem uma outra, né? Conta aí, Mark. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso que pedia a retirada dos depoimentos de executivos da Odebrecht que citavam o nome do ex-presidente da 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, que é a vara comandada por Moro. O material foi enviado pelo ministro Edson Fachin em abril e os advogados de Lula tentaram reverter a ação. Porém, o pedido foi negado por 3-0, então toda a delação da Odebrecht segue firme e forte como prova contra Luiz Inácio Lula da Silva. Antes do intervalo,
Vamos aos ouvintes da Jovem Pan. Diga lá, senhor Odebrecht. Vamos lá. A Sandra de Colombo brinca que o papo é pop, já pedindo a música, hein? Pô, do certo Gessinger lá do Engenheiros do Havaí. O Fernandinho já escutou aqui, já deu um ok, viu, Sandra? O ouvinte Douglas de Cascavel elogia o jornal, enfim, e diz que esse Cunha é um brincante. O Papa... O que o Papa tem a ver com roubos do Cunha? Coitado do Papa. Também tem o ouvinte Vitor, diz que era só um brasileiro querendo arrumar um jeito pra tudo sobre o Cunha. O Sérgio Brugnolo, ele diz que gosta muito do jornal Sem Mimimi, que é isso que se precisa, que se tivéssemos mais jornais com esse quilate, as coisas melhorariam. Obrigado, viu, Sérgio, pelo carinho aqui. Vamos registrar aqui o pessoal que tá pelo Facebook. A Ana... Ana, o teu sobrenome é difícil falar, hein? Ana, desculpa, viu, Ana? Mas ela fala do Papa Pop também. Tem o Eric. Hoje o pessoal lá do Oeste tem sobrenome complicado, hein? Acho que é Kruvaslovski. Parabéns, essa do Eduardo Cunha é muito boa. Vocês já viram o Instagram da filha dele? Vivendo no luxo, é um tapa na nossa cara. É verdade, viu, Eric? Eu vi uma vez lá, a filha do Cunha vive muito bem com o dinheiro lá que ela tem, sei lá como. O Alexander Sichebinski diz que a capital da louça está ligada no RIC Notícias, Campo Largo, viu, Daniel? Que na região metropolitana. Um abraço pra Campo Largo. Aqui toda a região metropolitana, né? A gente sempre fala a Jovem Pan Curitiba, mas é a Jovem Pan Grande Curitiba, né? Porque... E a prova disso que é o Mari, do Vale, também, de Fazenda Rio Grande, ligado conosco. Fazenda Rio Grande, Quitandinha, Mandirituba, Almirante Tamandaré, Colombo, Rio Branco, Campo Largo, Campo Magro, Pinhais, Araucária, São José dos Pinhais. Se eu esqueci alguma cidade, pode mandar o seu WhatsApp pra cá, ou o seu Face, que a gente registra. Um grande abraço. Rapidinho aqui, a Luma também conosco, o Marco Antônio, o Josias Rocha, ele que é de Londrina também ligado aqui conosco, Aguinaldo Milani, o Agilson Flauzini, o Marcos Guimarães, o Diego tá criticando aí, diz que a gente faz um lixo de jornalismo, Daniel. Diego Glock. Obrigada pela parte que nos toca. Muito obrigada. A única dúvida que eu tenho, isso é de verdade. Cara, odeia. E tá fazendo o quê ouvindo o jornal? Né? Vai ser feliz, filho. Beijo. Tem o Nelsinho, nosso ouvinte, todas as manhãs. Nelsinho, que é ex-sindicalista, Denian. Ele que acreditou no PT hoje, mudou de ideia e nos ouve todos os dias. E gosta, né? Gosta, sempre elogia aqui os comentários. Então. O Venâncio, o Jorge, o Agilson, a Vera Lúcia, enfim, muita gente aqui conosco. Obrigado pela enorme audiência. Então tá bom. Tem um intervalo agora. Na volta, vamos falar da paralisação dos professores. Eles vão relembrar aquele incidente lá do tempo do governador Álvaro Dias. A gente vai falar sobre isso. E no próximo bloco tem o nosso Quadros de Saúde. A doutora Flávia Ode já está aqui conosco. Falará da relação entre o sono e a gordura. Gordura que eu digo da gente engordar. Dorme mal. Fala isso, o homem que vai comer um pastel hoje, gigante. Doutora, só queria em poucos avisar, minutos. eu queria avisar que, assim, desconta a parte do pastel, tá? Vai ter pastel no próximo bloco também, já voltamos. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan, 15 para as 8 da manhã, 7h45 é hora do nosso quadro de saúde. Agora na Jovem Pan, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Oferecimento Fitofarma, Ângelo Sampaio 1723. WhatsApp 999610050. Fitofarma Curitiba, entrega gratuita. Muito bem, toda quarta-feira é dia da doutora Flávia Ode conversar conosco aqui no RIC Mais Notícias. E os ouvintes já podem mandar a sua pergunta para cá no WhatsApp 41 98504 5092. Todo dia que a doutora Flávia está aqui, esse WhatsApp bomba, porque todo mundo quer saber sobre saúde. A gente deixou no ar na semana passada, doutora, de que o sono está ligado diretamente aí à qualidade de vida e também ao emagrecimento. Daí eu fiz uma brincadeira. Quer dizer que dormir mal engorda? Bom dia. Bom dia. Engorda ou não? Engorda. As alterações do sono, da qualidade, da quantidade do sono, influenciam diretamente nos transtornos alimentares, principalmente na obesidade.
Como assim? Por que dormir mal engorda? Tem alguma coisa química no corpo da gente? Exatamente. Nós, durante o sono, produzimos vários hormônios importantes para todo o metabolismo. E um deles, que é o considerado mais importante, é a leptina, que é um hormônio que modula a nossa fome, dá a sensação de saciedade, principalmente para aquelas comidas ricas em carboidratos, em açúcares, que é um dos vilões do nosso aumento de peso. Então quem dorme bem tem menos vontade de comer porcaria? Exatamente. A pessoa come bem, ela modula essa leptina, inibe outros hormônios que aumentam a fome, como a grelina, e tem menos vontade de comer as coisinhas engordativas do dia a dia. E daí, doutora, antes de dormir, tem alguma receitinha básica do que come e o que não come antes de dormir? Porque a gente sabe, daí todo mundo já passou por isso, né? Sim. Quem enche o barrigão antes de dormir, deita lá, às vezes rola na cama, Exato. Não é tão bom, ronca, fica ruim, né? Exatamente. Todas aquelas orientações de higiene do sono são válidas, de não ingerir cafeína, cigarro, mas em alimentação, uma alimentação mais leve, com menos carboidrato. Se for proteína, que é o ideal, uma proteína mais leve. Proteína mais leve é o quê? Por exemplo, uma carne mais leve, uma carne branca, uma carne de peixe. Não é costela, Denise. Não é costela, algo que demore a fazer a digestão, porque isso vai impactar no teu sono. E assim, a gente sabe que na vida corrida do dia a dia, as pessoas comem mal durante o dia inteiro, chega de noite, a hora que chega em casa, aí é que arrebenta. Exato. E esse está errado. Isso está errado, porque na verdade a pessoa acaba tendo uma vontade de comer muito carboidrato, que vai liberar um hormônio que é a insulina e que vai prejudicar também todos os nossos hormônios. E lembrando também que a pessoa quando dorme mal, produz mais cortisol, que é um hormônio que além de dar muito estresse, aumentar a compulsão alimentar, aumenta a gordura abdominal e também vai aumentar a obesidade. A gordura abdominal é a barriga maldita. A barriga maldita, a gordura visceral. Que não vai embora, né? Que não vai, aquilo ali é só colocando um cano e puxando e jogando fora. Fala, Marco, e os ouvintes? Tem vários aqui participando sobre esse assunto e com perguntas à doutora. Certo. O Guilherme de Santa Felicidade pergunta qual é o mínimo de horas necessárias para um bom sono. Ele conta que dorme de 5 a 7 horas por noite. O mínimo que se considera saudável são 7 horas. Para ter todas as fases do sono e que ele seja reparador. E reparador não só para o corpo, quanto para o cérebro também, né? E dormir menos engorda mais, doutora? Também porque vai entrar em todo aquele problema da produção ou da inibição dos hormônios. Ixi, ferrou, porque a gente dorme pouco, né? Eu acordo 5 horas da manhã e eu quebro o meu sono, doutor. Então, assim, eu durmo da meia-noite às 5, daí entro aqui na rádio às 6, daí saio às 8 e volto pra casa e tento dormir de manhã novamente. Mas daí é aquele sono estranho. Rompe esse ciclo que a gente chama circadiano, né? Que o nosso organismo, durante esses ciclos, produz determinados hormônios e substâncias, né? E eu tenho uma questão, deve acontecer com muito ouvinte. Eu tenho muito medo de perder a hora. Sim. Embora eu coloque o despertador gritando pra não perder a hora, eu acordo, às vezes, 1h30, 2h20. 3h40. Ansiedade, assim. A gente fica acordando. Cada vez que tu acorda, tu aperta o botão do celular pra ver que horas são. Exatamente. E aí tu fica naquele sono que tu não consegue ter um sono inteiro. Sono reparador, que a gente chama, né? Você não tem. Isso... E existem, claro, além da medicação para dormir, que não é ideal, existem alimentos e minerais e suplementos que são naturais e que podem ajudar nisso. E lembrar também que a obesidade acaba produzindo apneia, que também produz, que também piora a qualidade do sono e aí torna-se um círculo vicioso. Na verdade é o seguinte, a doutora com essa gentileza e essa delicadeza em falar, ela não vai dizer as coisas do jeito. É o seguinte, gordo dorme pior que magro. Gordo é difícil, gordo. Aí, quanto pior tu dorme, mais tu engorda. E quanto mais engorda, pior dorme. E assim é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Então, o remédio, primeiro, é emagrecer. Exato. É ter uma alimentação razoável e não chegar em casa e comer que nem um condenado de noite, né? Porque também é difícil. Às vezes chega em casa também o que tem é um pacote de bolacha. Exato. Esse que é o problema. Olha né? só, a Nara, cansado. A nossa ouvinte Nara Cavalcante pergunta sobre isso. Ela diz se tem alguma comida ideal para se comer antes de dormir. Até cita aqui se aqueles chás de emagrecimento são importantes, funcionam. Os chás, eles podem ter algum efeito coadjuvante, mas não o principal. O principal é uma comida mais leve. Existem comidas que a gente tem triptofano, que é um estimulador de sono natural. E ela está presente nas castanhas, no leite, no queijo cottage. Então pode-se usar esse tipo de alimentação, sempre lembrando que é mais leve a alimentação, é melhor. Agora veja a ironia. Você não viu a cara da doutora quando ela viu? Olha, doutora, desculpa. Doutora, desculpa. A gente hoje recebeu aqui a visita
do Aníbal, do pastel. Vergonha. E cada pastel aqui é mais ou menos de uns 30 centímetros. E aí tá aqui o meu pastel de cubos de carne de Queijo. vazio da costela, com queijo, Muito bom. orégano e azeitona. Lembra aquela história da carne Explica magra? o que é vazio da costela, pra quem É não a é gaúcho. fraldinha. E aí o outro é um pastel de doce de leite. Isso daqui, pra quem tá entrevistando uma médica que veio falar de saúde, isso aqui é um veneno, né, doutor? É, exatamente. O Mas pastel é- tá bonito, mas, mas- digamos que não seria o ideal para o nosso assunto. Mas dá pra fazer esse veneninho às vezes, não dá? Eu acho assim, que nós temos que tentar manter entre 80% e 90% do nosso tempo saudável para justamente nessas horas que acaba se tornando irresistível. E o cheiro tá bom, né? Essa fugidinha, você poder ter esse espaço para você, né? Muito bem. Quem quiser contatar a doutora Flávia hoje, pode fazer como, doutora? Pode ligar na clínica, o telefone é 3077-3295, Clínica Imagem. Muito bem, pode procurar também na internet por Clínica Imagem, né? Exato. E aí a gente já deixa o convite no ar. Toda quarta-feira está aqui a doutora Flávia, hoje falou com a gente sobre essa relação do sono, da alimentação e de engordar. É um assunto muito sério e às vezes emagrecer sozinho também é algo muito difícil. Porque você resistir a essa comida pronta, o Fernandinho Eufrásio que tá aqui, às vezes a gente passa na Jovem Pan, o safado tá com um pacote de bolacha recheada, ele e o Terribas. Lasanha congelada. Então eles ficam comendo... Esfirra. Exato, essa facilidade nem sempre confere saúde. ganhou? Na verdade, é uma comida processada que são as piores. Vai comidas, errado, O né? Fernando Exato. Eufrásio, que quantos anos tu tem, Fernandinho? Fala no microfone da Fran aqui junto. Quase 31. 31. É um guri, portanto. Jovem. Um gurizinho. O cara ganhou, doutora, 20 quilos em 3 anos. É muita É o coisa. mesmo período que eu entrei aqui na Jovem Pan, só Claro, detalhe. trabalha o dia todo e E aí tem alguma relação. Não tem tempo de comer. não tem tempo de comer e come E a a bolacha recheada, come Que tá, tudo ali não é que bom. tá ali à frente. E todas essas comidas são ricas em carboidratos, em gordura hidrogenada, que satisfaz no primeiro momento, e tem um sabor mais aprazível, mas que depois tem todo esse problema do aumento de peso. Olha só, vou deixar a pergunta no ar para a semana que vem. Teve uma reportagem importante publicada numa revista semanal aqui essa semana, dizendo que a gordura não é vilã de coisa nenhuma. É um tema polêmico. Será que gordura, comer coisa gorda, engorda? Ou a gente pode ter uma dieta com gordurada? Só por causa do pastel, você quer saber, né? O pastel, mas principalmente a gordura da picanha. Se eu tenho que arrancar aquela gordura fora ou se eu posso comer com a Semana gordura. que vem Não, se for picanha pra aqui. tirar a gordura da picanha, não come a picanha, né? Não tem por que comer picanha, Denê. Então, Mas, pois não é, tem por mas que isso comer aí, picanha sem a gordura. mas isso aí é cabeça de gordo. Eu não como a gordura da picanha. Não, Fran, não faça. Isso é um sacrilégio. Ah, que maldade. Bom, muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. 7h55, vamos embora, né? Eu acho que não tem. Podemos falar só da greve dos Eu acho professores? que sim, diga lá, Fran. A gente só vai falar que hoje, então, as aulas podem ser afetadas aí por causa dessa paralisação. Como o Daniel lembrou, é uma manifestação anual, acontece todo dia 30 de agosto, desde 1988. Foi quando os professores do Paraná realizaram um movimento aí em memória. Realiza o movimento em memória à greve histórica que terminou com 10 professores feridos ali no Centro Cívico. Portanto, as aulas podem ficar complicadas hoje. Muitos professores prometem participar desse ato que começa agora às 9 horas da manhã na região da Praça Santos Andrade, segue até o Centro Cívico. Daniel, um beijo pra você então, né? Meu Deus do céu, que pastel bom.